Esta dança é para a mulher que realmente amo secretamente há 10 anos, anunciou meu marido no microfone em plena recepção do nosso casamento. Meu coração acelerou de emoção, até que ele passou direto por mim e convidou minha prima para dançar. O salão explodiu em aplausos, achando lindo. Mas quando descobri a verdade por trás daquele gesto, fiz uma pergunta em voz alta que transformou aquela festa em um inferno e mandou 3 pessoas direto para a cadeia. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Marina. Tenho 29 anos e sempre fui a filha certinha da família. Cresci em uma cidade do interior, em uma família de classe média. Meu pai tinha uma loja de materiais de construção e minha mãe era professora aposentada. Eu era filha única, mimada, mas não estragada. Meus pais me ensinaram valores sólidos, honestidade, trabalho duro, família acima de tudo. Fiz faculdade de administração na capital, consegui um bom emprego em uma empresa de logística e, aos 27 anos, conheci Gabriel. Ele era auditor fiscal, trabalhava para o governo federal. Sério, responsável, bonito de um jeito discreto. Cabelos castanhos sempre bem cortados, óculos de armação fina, roupas sempre impecáveis. Ele era tudo que meus pais esperavam que eu encontrasse. Nos conhecemos em um evento corporativo. Eu estava lá representando minha empresa, ele estava fiscalizando documentações. Trocamos cartões profissionais, ele me ligou uma semana depois para um café. Em 6 meses, estávamos namorando sério. Em 1 ano, ele pediu minha mão. O pedido foi clássico: jantar em um restaurante elegante, ele de joelhos com o anel, eu chorando de emoção. Meus pais adoraram. A família dele me recebeu de braços abertos. Tudo parecia perfeito. Perfeito demais, eu deveria ter desconfiado. Logo no início do nosso relacionamento, apresentei Gabriel para toda a minha família. E foi aí que conheceu minha prima Helena. Ela era 3 anos mais nova que eu, sempre foi a bonita da família. Cabelos loiros naturais, olhos verdes, corpo de modelo. Enquanto eu era a certinha, a estudiosa, Helena era a festeira, a popular, a que todos os homens olhavam quando entrava em algum lugar. Helena e eu nunca fomos muito próximas. Havia uma competição não declarada entre nós desde crianças, alimentada principalmente pelas tias que sempre comparavam. A Marina é tão inteligente, mas a Helena é tão bonita. Como se uma coisa anulasse a outra. Como se eu não pudesse ser as duas coisas. Mas eu tentava manter as aparências. Afinal, éramos família. Quando apresentei Gabriel a ela em um almoço de domingo na casa da minha avó, notei como ele ficou um pouco mais quieto do que o normal. Como seus olhos demoraram 1 segundo a mais quando cumprimentou Helena. Mas afastei o pensamento rapidamente. Ciúmes bobos, pensei. Os meses de preparação para o casamento foram intensos. Gabriel e eu dividimos as tarefas. Ele cuidou da parte financeira, do salão, dos fornecedores. Eu cuidei da decoração, do vestido, dos convites. Helena se ofereceu para ajudar com algumas coisas. Prima, deixa eu te ajudar com as lembrancinhas. Tenho um contato que faz umas coisas lindas e baratas. Eu aceitei. Tentava incluí-la, ser a prima legal. Ela passou a aparecer mais em casa, sempre com alguma desculpa. Vim trazer amostras das lembrancinhas. Vim mostrar umas fotos de decoração que achei na internet. Vim só dar um oi mesmo. E Gabriel sempre estava lá. Trabalhava home office 2 vezes por semana. Ele era educado com ela, oferecia café, conversavam sobre amenidades enquanto eu terminava alguma coisa no quarto ou atendia ligações de trabalho. Nada que parecesse suspeito. Nada que acionasse alarmes. Houve pequenos sinais que, olhando para trás, eram gritantes. Como aquela vez que cheguei em casa mais cedo e encontrei os dois rindo de algo no celular dele. Eles se afastaram rapidamente quando me viram. A Helena estava me mostrando um meme engraçado, Gabriel explicou. Eu acreditei. Ou aquela vez que precisei do celular dele porque o meu tinha acabado a bateria e eu precisava fazer uma transferência urgente.
Ele ficou nervoso. Disse que a bateria dele também estava acabando, que era melhor eu usar o computador. Estranho, mas não questionei. Ou quando Helena começou a usar um perfume novo e 2 semanas depois encontrei o mesmo perfume no banheiro do nosso apartamento. Comprei para você, esqueci de te dar, Gabriel disse. Mas o frasco estava pela metade. Eu achei que ele tinha testado, achado que não tinha ficado bom e por isso não me deu. Nem passou pela minha cabeça a verdade óbvia. 3 semanas antes do casamento, tivemos o jantar de apresentação entre as famílias. Foi na casa dos meus pais, um evento grande com cerca de 40 pessoas. Tios, primos, avós de ambos os lados. Helena estava lá, claro, linda em um vestido azul royal que realçava seus olhos. Durante o jantar, eu estava na cozinha ajudando minha mãe quando ouvi risadas vindas da varanda. Olhei pela janela e vi Gabriel e Helena conversando, encostados na grade, mais próximos do que o necessário. Meu estômago se apertou, mas então minha tia me chamou para ajudar com a sobremesa e o momento passou. Mais tarde naquela noite, quando todos já tinham ido embora e Gabriel e eu estávamos arrumando, comentei casualmente. Você e a Helena pareciam estar se divertindo na varanda. Ele nem piscou. Ah, ela é legal. Tava me contando sobre o trabalho novo dela. Tá pensando em mudar de área. Ela nunca me contou isso. Talvez porque você tá tão ocupada com o casamento. Você mal tem tempo para conversar ultimamente, Marina. E assim ele virou a situação, fazendo parecer que a culpa era minha por não estar presente. Eu me senti mal, até me desculpei. Que idiota eu fui. A semana do casamento chegou como um turbilhão. Últimos ajustes, últimas confirmações, último nervosismo. Gabriel estava estranhamente calmo, quase distante. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que estava apenas cansado do trabalho, que depois do casamento tiraríamos uma lua de mel maravilhosa e tudo ficaria bem. 2 dias antes do casamento, Helena apareceu no meu apartamento. Disse que queria passar um tempo comigo, como antigamente. Pedimos comida, assistimos filmes, conversamos sobre a vida. Foi... bom, eu realmente achei que estávamos nos aproximando, que nossa relação estava melhorando. Marina, ela disse em um momento, sua voz estranhamente séria. Você tem certeza que quer casar com o Gabriel? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que tenho. Por que você pergunta isso? Ela hesitou, como se fosse dizer algo importante. Então, balançou a cabeça. Nada. É só que casamento é uma coisa séria. Queria ter certeza que você tá feliz. Eu estou muito feliz. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Então, ótimo. Você merece ser feliz, prima. Agora eu entendo o que estava acontecendo naquele momento. Ela estava testando as águas, querendo saber se eu tinha alguma suspeita. Ou talvez uma parte dela, por menor que fosse, se sentia culpada. Mas não foi o suficiente para fazê-la contar a verdade. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Um sábado perfeito de novembro. Acordei no hotel onde tinha passado a noite com minha mãe e minhas madrinhas. O salão estava reservado para as 17 horas, cerimônia e recepção no mesmo lugar, um espaço lindo com jardins e um salão de festas clássico. Passei a manhã inteira no salão de beleza. Cabelo, maquiagem, unhas. Minhas madrinhas estavam comigo, todas animadas, tirando fotos, fazendo brincadeiras. Era para ser o dia mais feliz da minha vida. E por algumas horas foi. O vestido era um sonho. Tomara que caia, com bordados delicados em pedrarias, cauda média. Quando me olhei no espelho, completamente arrumada, chorei. Minha mãe chorou. Até a maquiadora chorou. Você está linda, filha, minha mãe disse, segurando minhas mãos. O Gabriel é um homem de sorte. Cheguei ao local da cerimônia às 16h30. Tudo estava perfeito. As flores, a decoração, os arranjos. Havia mais de 200 convidados. A família inteira de ambos os lados. Amigos, colegas de trabalho, conhecidos. Era um evento grande, como meus pais sempre sonharam. A cerimônia foi emocionante. Caminhei até o altar no braço do meu pai.
lágrimas nos olhos. Gabriel estava lindo no terno cinza escuro. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Aquele sorriso que tinha me conquistado 2 anos atrás. Trocamos votos que escrevemos nós mesmos. Ele prometeu me amar em todos os momentos, ser meu porto seguro, construir uma vida cheia de amor e verdade ao meu lado. Cada palavra soava tão sincera. Hoje, elas me soam como veneno. Quando o juiz nos declarou marido e mulher, o salão explodiu em aplausos. Nos beijamos, caminhamos de volta pelo corredor de mãos dadas, sob uma chuva de pétalas de flores. Posamos para 1000 fotos, cumprimentamos os convidados. Tudo estava perfeito. A recepção começou animada, jantar servido, música ao vivo, champanhe circulando livremente. Eu estava flutuando, radiante, aceitando parabéns de todos os lados. Gabriel circulava pelo salão, sempre educado, sempre atencioso, cumprimentando todos os convidados. Notei que ele passou um tempo considerável na mesa onde Helena estava sentada. Ela usava um vestido lilás claro que a deixava deslumbrante. Eles conversaram, riram. Mas havia tantas pessoas, tanto movimento, que não dei muita atenção. Havia tios, primos, amigos dela na mesma mesa. Parecia inocente. Após o jantar, chegou o momento dos discursos. Meu pai falou, emocionado, sobre como eu tinha crescido, sobre como estava orgulhoso da mulher que me tornei. O pai de Gabriel falou sobre seu filho, sobre a família que estávamos formando. Alguns amigos contaram histórias engraçadas, e então Gabriel pegou o microfone. Meus amigos, minha família, ele começou, sua voz firme e clara. Hoje é um dia muito especial para mim. Mas antes de começarmos a festa de verdade, antes da primeira dança com minha linda esposa, eu preciso fazer algo importante. Olhei para ele curiosa. Ele não tinha me falado de nenhuma surpresa. Durante 10 anos, ele continuou, e meu coração deu um pulo. 10 anos? Nos conhecíamos há apenas 2. Durante 10 anos, eu guardei um sentimento profundo, verdadeiro, que moldou quem eu me tornei. As pessoas estavam prestando atenção, algumas sorrindo, achando romântico. E hoje, neste dia tão importante, eu finalmente posso expressar isso publicamente. Ele fez uma pausa dramática. Esta primeira dança não é para minha esposa. Esta dança é para a mulher que eu realmente amo há 10 anos. A mulher que conhece meus segredos mais profundos. Meu sorriso começou a vacilar. O que ele estava dizendo? A música começou. Uma canção lenta e romântica. Gabriel desceu do pequeno palco onde estavam os músicos e caminhou pelo salão. Vinha na minha direção. Eu me levantei, confusa, mas pronta para dançar, pensando que era algum tipo de declaração poética estranha. Mas ele passou direto por mim. Passou pela mesa principal onde eu estava. Passou por mim como se eu fosse invisível. E parou na frente de Helena. O tempo parou. Simplesmente parou. Helena olhou para ele e em seu rosto não havia surpresa. Havia expectativa, como se estivesse esperando por aquilo. Ela estendeu a mão, ele a pegou e eles caminharam juntos para o centro do salão. O salão explodiu em aplausos. As pessoas acharam lindo. Acharam que era uma homenagem à família, um gesto doce do noivo dançar com a prima da noiva. Que fofo! Ouvi alguém dizer. Ele é tão atencioso com a família dela. Eles não entenderam. Ninguém entendeu. Menos eu. Fiquei paralisada na cadeira, assistindo meu marido de 2 horas, dançar com minha prima. A mão dele na cintura dela. A mão dela no ombro dele. Os corpos se movendo em perfeita sincronia, como se tivessem dançado juntos 1000 vezes antes. Minha mãe, sentada ao meu lado, se inclinou. Que gesto bonito do Gabriel. Ele sabe como sua família é importante para você. Eu não consegui responder. Minha garganta estava fechada. Meu cérebro tentava processar o que estava acontecendo. 10 anos. Ele tinha dito 10 anos. Helena tinha 26 anos. 10 anos atrás, ela tinha 16.
Eu tinha 19, estava começando a faculdade. Gabriel tinha 25, acabando a dele. Meus olhos correram pelo salão, procurando alguma explicação, algum sentido. E então pousaram nos pais de Gabriel. Seu pai estava sorrindo, mas era um sorriso tenso. Sua mãe tinha uma expressão estranha no rosto. Não era felicidade. Era preocupação? Medo? A música continuava. Gabriel e Helena continuavam dançando. E então eu vi. Vi a forma como ele olhava para ela. Não era um olhar casual, fraterno. Era um olhar carregado de intimidade, de história, de amor. Meu estômago revirou. Senti náusea subir pela garganta. Eu estava prestes a levantar, a correr para o banheiro, quando a música finalmente terminou. Mais aplausos. Gabriel beijou a mão de Helena antes de soltá-la. Um gesto que pareceu inocente para todos, mas que para mim foi como um soco no estômago. Ele finalmente veio até mim, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Agora sim, minha esposa. Nossa dança. Eu me levantei mecanicamente. Deixei que ele me conduzisse até o centro do salão. A mesma música recomeçou. Seus braços me envolveram, mas eu estava completamente rígida. Você precisa relaxar, ele murmurou no meu ouvido. Tá todo mundo olhando. Por que você fez isso? Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Fiz o quê? Aquela dança, com a Helena, dizendo que a ama há 10 anos. Ele deu uma risada leve. Ah, amor, não leva tão a sério. Foi uma forma de dizer que admiro a família de vocês, que faz parte da minha vida há muito tempo. Mentira. Eu sabia que era mentira. Podia sentir na forma como ele evitava meu olhar, na tensão em seus ombros. A dança terminou, e Gabriel rapidamente se afastou para cumprimentar convidados. Eu fiquei ali, no meio do salão, sentindo-me completamente perdida na minha própria festa de casamento. As pessoas vinham me cumprimentar, me abraçar, dizer como estava linda, como a festa estava maravilhosa. Eu sorria, agradecia, interpretava meu papel. Mas por dentro estava desmoronando. Procurei Helena com os olhos. Ela tinha voltado para sua mesa e estava conversando animadamente com alguns primos mais jovens, como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse acabado de dançar com meu marido, enquanto ele declarava amor por ela em público. Fui até o banheiro. Precisava de um momento sozinha, um momento para pensar. Tranquei-me em uma das cabines e tentei controlar a respiração. Minhas mãos tremiam. Peguei o celular e, não sei porquê, comecei a procurar. Procurar o quê? Nem eu sabia. Abri o Instagram de Gabriel. Nosso relacionamento sempre foi bem documentado nas redes sociais. Fotos de viagens, jantares, momentos fofos. Comecei a rolar o feed dele, voltando no tempo. 1 ano atrás. 2 anos atrás, quando nos conhecemos. E então continuei. 3 anos. 4. 5. Meu coração quase parou quando encontrei. Uma foto de 7 anos atrás. Gabriel em uma festa, cercado por um grupo de pessoas. E lá, bem ao lado dele, com o braço casualmente sobre seus ombros, estava Helena. Ela tinha 19 anos na época. Ele tinha 30. A legenda dizia apenas: "Noite boa com pessoas especiais". Os comentários eram antigos, a maioria de pessoas que eu não conhecia. Mas havia um que me chamou a atenção. De uma tal de Bruna. "Você e a Lena são o casal mais lindo, Lena", apelido de Helena. Continuei procurando, freneticamente agora. Outra foto, 6 anos atrás. Gabriel e Helena em um parque, fazendo caras engraçadas para a câmera. Outra, 5 anos atrás, os dois em um bar, ela com a cabeça apoiada no ombro dele. Como eu nunca tinha visto essas fotos antes. Simples. Porque quando comecei a namorar Gabriel, nunca me ocorreu vasculhar o Instagram dele de anos atrás. Por que eu faria isso? Eu confiava nele, mas as fotos estavam ali, dezenas delas. Eles tinham tido algum tipo de relacionamento. Isso era inegável. Saí do banheiro com as pernas bambas. Procurei minha mãe no salão. Ela estava conversando com algumas tias, mas quando me viu, percebeu que algo estava errado. "Marina, o que foi? Você está branca." "Mãe,
Preciso falar com você. Agora. Levei-a para um canto mais reservado do salão, perto da saída dos fundos. Mostrei as fotos no celular, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Mãe, olha isso! Gabriel e Helena, há 7 anos. Eles tiveram algo. Minha mãe pegou o celular e olhou as fotos, franzindo a testa. Mas isso não faz sentido. A Helena nunca mencionou conhecer o Gabriel antes de você apresentar eles. Exatamente. Talvez eles só tenham se conhecido em festas, amigos em comum. Mãe, olha os comentários. As pessoas chamam eles de casal. Minha mãe leu os comentários e viu o momento exato em que a ficha caiu. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, Marina, você acha que... Eu não sei o que pensar, mas ele disse que ama ela há 10 anos. 10 anos, mãe, e agora encontro essas fotos. Naquele momento, meu pai se aproximou. O que está acontecendo aqui? Por que vocês duas estão escondidas? Minha mãe mostrou as fotos a ele. Meu pai, sempre calmo e ponderado, ficou visivelmente alterado. Isso é inaceitável. Eu vou falar com esse rapaz agora. Não, pai, ainda não. Segurei seu braço. Eu preciso de mais informações. Preciso entender o que realmente aconteceu antes de fazer qualquer coisa. Marina, você acabou de se casar com esse homem. Se há algo errado, precisa ser resolvido agora. Ele tinha razão, mas uma parte de mim ainda resistia. Ainda queria acreditar que havia uma explicação razoável, que eu estava interpretando tudo errado. Me dá 1 hora, pedi. 1 hora para descobrir a verdade. Se for o que eu estou pensando, eu mesma vou confrontá-los, na frente de todo mundo. Meus pais trocaram olhares preocupados, mas concordaram. Voltei para o salão, agora com um propósito. Precisava de informações e sabia exatamente quem poderia me dar. Procurei a Bruna, a garota que tinha comentado na foto. Olhei a lista de convidados. Gabriel tinha feito toda a lista do lado dele. Eu nem conhecia metade das pessoas. E lá estava. Bruna Machado, amiga da faculdade do Gabriel. Encontrei-a conversando perto do bar. Era uma mulher na casa dos 30, simpática, conversando animadamente com outras convidadas. Aproximei-me com meu melhor sorriso de noiva. Oi, você é a Bruna, certo? Amiga do Gabriel? Ela se virou, sorrindo. Sim, você deve ser a Marina. Parabéns, a festa está linda. Obrigada. Posso roubar você 1 minutinho? Queria conversar em particular. Levei-a para um dos corredores que levava aos banheiros, longe dos ouvidos curiosos. Meu coração batia descompassado. Bruna, eu vou ser direta. Encontrei umas fotos antigas no Instagram do Gabriel, dele com minha prima Helena, de anos atrás. Você conhece a história deles? O sorriso de Bruna desapareceu instantaneamente. Ela ficou visivelmente desconfortável. Marina, isso é algo que você deveria conversar com o Gabriel. Eu estou conversando com você. Por favor, eu preciso saber a verdade. Ela hesitou, mordendo o lábio. Olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas. Olha, eu não quero causar problemas. A verdade, Bruna. Só me conta a verdade. Ela suspirou profundamente. Eles namoraram, Gabriel e Helena. Foi há uns 8, 9 anos. Ela era bem mais nova, tinha acabado de fazer 18 quando começaram. Foi um relacionamento intenso, sabe? Meio obsessivo dos 2 lados. Senti o chão sumir sob meus pés. Por quanto tempo? Uns 3 anos, mais ou menos. Terminaram e voltaram várias vezes. Foi bem tóxico, na verdade. Muita briga, muito ciúme. No final, terminaram porque os pais dela descobriram e proibiram. Ela era muito nova, ele muito mais velho. Ficou meio feio. E depois, eles ficaram em contato? Bruna desviou o olhar. Marina, fala, por favor. Eles nunca realmente superaram. Todos os amigos sabiam. Mesmo depois de terminar, eles se falavam, se encontravam às vezes.
Gabriel teve outras namoradas, mas nunca durava muito. Ele sempre voltava para ela. Meu mundo estava desmoronando pedaço por pedaço. E quando ele começou a namorar comigo? Olha, eu não sei dos detalhes. A gente tinha se distanciado um pouco. Mas eu fiquei surpresa quando recebi o convite do casamento. Surpresa que ele estava se casando. E mais surpresa ainda quando vi nas redes sociais que a noiva era prima da Helena. Espera, minha voz saiu trêmula. Você está dizendo que Gabriel sabia que eu era prima da Helena antes de começar a me namorar? Bruna mordeu o lábio novamente, claramente arrependida de ter falado tanto. Eu não sei, Marina. De verdade, eu só sei que foi tudo muito conveniente. Conveniente. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu não tinha sido uma escolha. Eu tinha sido conveniente. Uma forma de se aproximar de Helena novamente. Obrigada, Bruna, por me contar. Marina, eu sinto muito. Eu realmente sinto. Se eu soubesse que você não sabia de nada disso. Não é sua culpa, é deles. Voltei para o salão, mas agora tudo tinha mudado. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra tinha um novo significado. Eu olhava para Gabriel conversando com os convidados e via um estranho, um mentiroso, um manipulador. Procurei Helena. Ela estava dançando com alguns primos mais novos, rindo, se divertindo, como se nada estivesse errado, como se ela não tivesse destruído minha vida. Precisava de mais provas. Precisava de algo concreto, não apenas fotos antigas e testemunho de segunda mão. Precisava de algo que os fizesse confessar, que os encurralasse de forma que não pudessem negar. Foi então que me lembrei. Gabriel tinha deixado o paletó na cadeira da mesa principal. E no bolso interno do paletó sempre ficava o celular dele. Olhei ao redor. Ele estava do outro lado do salão, conversando com o tio dele. Helena estava na pista de dança. Era a minha chance. Aproximei-me da mesa principal, fingindo arrumar algumas coisas. Peguei o paletó como se fosse guardá-lo. Enfiei a mão no bolso interno. O celular estava lá. Peguei-o rapidamente e fui até o banheiro feminino novamente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Eu nunca tinha mexido no celular de Gabriel sem permissão. Sempre respeitei a privacidade dele. Mas agora, todas as regras tinham mudado. Tentei desbloquear. Senha. Claro, pensei rapidamente. Tentei a data de aniversário dele. Errado. Tentei a data que começamos a namorar. Errado. Tentei minha data de aniversário. Errado. Então, num impulso, tentei a data de aniversário de Helena. 1508. O celular desbloqueou. Minha visão ficou turva por um segundo. A senha do celular do meu marido era a data de aniversário da minha prima. Como eu tinha sido tão cega? Abri o WhatsApp com mãos trêmulas. Procurei o contato de Helena. E lá estava, mas o nome dela estava salvo como trabalho fornecedor. Meu estômago revirou. Eles estavam escondendo, disfarçando o contato dela. Abri a conversa. A última mensagem era de hoje cedo, horas antes do casamento. Gabriel, hoje é o dia. Você tem certeza que quer fazer isso? Helena, tenho que fazer. É a única forma dela não desconfiar. Depois do casamento, vamos ter todo o tempo do mundo. Gabriel, eu te amo. Sempre te amei. Isso não muda nada entre nós. Helena, eu sei. Te amo também. Logo vai passar, e vamos poder ficar juntos de verdade. Comecei a rolar a conversa para cima, lendo mensagens anteriores. Cada uma era pior que a anterior. Uma semana atrás. Helena, você tem certeza que quer se casar com ela? Gabriel, já te expliquei, é o plano. Casando com a Marina, a gente fica perto. Ninguém vai suspeitar. E quando for a hora certa, a gente se separa e fica junto. Helena, e se ela descobrir? Gabriel, ela não vai descobrir. Ela é muito ingênua. 2 semanas atrás, Gabriel. Falta pouco, meu amor. Logo vamos poder parar de esconder. Helena,
Mal posso esperar para não precisar fingir mais. Odeio ter que ser a priminha boazinha. 1 mês atrás, Helena. Transei com aquele cara da academia hoje, só para não levantar suspeitas. Mas só pensei em você. Gabriel. Não conta isso, fica me dando ciúmes. Você é minha. 3 meses atrás. Gabriel. Ela quer que eu me mude pro apartamento antes do casamento. Disse que a Renata me emprestou uma chave. Vou ter que ir. Helena. Aproveita e traz aquelas coisas que deixou aqui. A escova de dente, o pijama, antes que ela veja na minha casa. Eu estava passando mal. Literalmente passando mal. Corri para o vaso e vomitei. Todo o jantar, toda a emoção do dia, tudo saindo em ondas violentas. Quando finalmente parei, lavei o rosto, enxuguei as lágrimas. Olhei para meu reflexo no espelho. A noiva linda de algumas horas atrás agora parecia um fantasma. Maquiagem borrada, olhos vermelhos, rosto pálido. Mas então algo mudou. A tristeza começou a dar lugar à raiva. Uma raiva fria, calculada, poderosa. Eles tinham planejado isso. Tinham planejado me usar. Gabriel tinha se aproximado de mim, tinha me cortejado, pedido em casamento, tudo para ficar perto de Helena. Eu era apenas um escudo, uma fachada conveniente para o relacionamento proibido deles. Tirei fotos de todas as conversas, print após print, salvando cada evidência. Então apaguei o histórico de que tinha acessado aquelas mensagens e voltei o celular para o paletó. Retoquei a maquiagem o melhor que pude. Respirei fundo e voltei para o salão. Meus pais me viram e imediatamente se aproximaram. E então, meu pai perguntou baixo, é pior do que eu imaginava. Mostrei algumas das fotos que tinha tirado das conversas. Vi a raiva crescer no rosto do meu pai. Vi minha mãe levar a mão à boca em choque. Eu vou matar esse filho da... Meu pai começou, mas segurei seu braço. Não, eu vou lidar com isso, do meu jeito. Marina, você não pode deixar isso passar. E não vou deixar, mas vai ser nos meus termos. Olhei ao redor do salão. Todos aqueles convidados, toda aquela gente que tinha vindo celebrar meu casamento. Um casamento baseado em mentiras. Vi Gabriel perto do bar, rindo de algo que um amigo estava contando. Vi Helena na pista de dança, sem nenhuma preocupação no mundo. E algo dentro de mim se solidificou. Uma determinação fria como gelo. Eu ia expor tudo. Ali, naquela noite, na frente de todos. Mas precisava fazer direito. Precisava de todos os fatos. E havia mais uma pessoa que poderia me dar respostas. A mãe de Gabriel. Sempre achei que ela me olhava de um jeito estranho. Educada, mas distante. Como se soubesse de algo que eu não sabia. Agora fazia sentido. Encontrei-a sentada em uma das mesas, conversando com algumas senhoras. Aproximei-me com cuidado. Dona Marisa, posso falar com a senhora um momento? Ela me olhou e juro que vi medo em seus olhos. Claro, querida. Levei-a para uma área mais reservada. Dona Marisa, a senhora sabia? Sobre Gabriel e Helena? Vi a resposta no rosto dela antes mesmo que ela falasse. Ela fechou os olhos, derrotada. Eu sabia. Há quanto tempo? Desde o começo, desde que eles se conheceram. Ela abriu os olhos e havia lágrimas ali. Marina, eu tentei impedir. Tentei fazer o Gabriel ver que aquilo era errado, que ela era muito nova, que não ia dar certo, mas ele estava obcecado por ela. E quando ele começou a me namorar? Dona Marisa desviou o olhar. Eu achei que ele tinha finalmente superado. Fiquei tão feliz quando ele te trouxe para conhecer a família. Você era tão adequada, tão diferente dela. Pensei que finalmente ele tinha amadurecido, encontrado alguém de verdade. Mas ele não tinha. Não. Algumas semanas depois de vocês começarem a namorar, eu o vi no celular, rindo, digitando freneticamente. Perguntei quem era. Ele disse que era você. Mas eu conheço meu filho. Aquele não era o olhar de alguém falando com a namorada atual. Era o olhar de alguém falando com um amor antigo. E a senhora não me contou.
Eu não tinha certeza, e não queria destruir a felicidade dele se eu estivesse errada. Mas então, alguns meses atrás, ele deixou o notebook aberto aqui em casa. Eu vi uma conversa dele com ela. Vi que ainda estavam juntos, que sempre estiveram. E ainda assim a senhora não me contou. Minha voz estava dura agora. Eu tentei, juro que tentei. 2 semanas atrás, liguei para você, lembra? Disse que precisava conversar sobre algo importante? Eu me lembrei. Ela tinha ligado, parecendo nervosa, dizendo que precisava falar comigo pessoalmente. Mas eu estava tão ocupada com os preparativos de última hora que desmarcamos e ela nunca mais tocou no assunto. Gabriel descobriu que eu ia falar com você. Ele me implorou para não contar. Disse que ia terminar tudo com Helena depois do casamento, que você nunca ia saber, que ia ser um bom marido. Ele me convenceu de que era só uma despedida, um último momento com ela antes de se comprometer de verdade com você. E a senhora acreditou? Ela começou a chorar. Ele é meu filho, Marina. Eu queria acreditar que ele ia fazer a coisa certa. Olhei para aquela mulher chorando e não senti pena. Senti raiva de todos eles. De Gabriel por me trair. De Helena por me trair. De Dona Marisa por ter sido cúmplice mesmo sabendo a verdade. A senhora vai me fazer um favor, disse minha voz gelada. Vai sentar ali na mesa principal. E quando eu chamar, vai contar tudo isso que me contou, na frente de todos. Ela arregalou os olhos. Marina, não posso fazer isso. É meu filho. Seu filho me usou, me enganou, fez todo mundo de idiota. Ele merece ser exposto. Mas o escândalo, a humilhação é minha, Dona Marisa. Eu sou a idiota que casou com um homem que ama outra pessoa, a que foi traída pela própria prima. Se alguém vai passar por humilhação hoje, que sejam eles. Ela hesitou, mas havia determinação em meus olhos. Finalmente, ela assentiu. Está bem. Vou fazer o que você pedir. Voltei para o salão com um plano. A festa continuava animada. As pessoas dançavam, conversavam, bebiam, completamente alheias ao drama que estava prestes a se desenrolar. Procurei o DJ e pedi o microfone. Ele me entregou com um sorriso. Vai fazer um discurso, noiva? Algo assim. Caminhei até o centro do salão. Bati levemente no microfone para chamar atenção. As conversas foram cessando aos poucos. A música parou. Todos os olhos se voltaram para mim. Gabriel estava perto do bar. Ele me olhou com curiosidade, sem desconfiança. Helena estava sentada em sua mesa, mexendo no celular. Meus pais estavam tensos na mesa principal, sabendo o que estava por vir. Boa noite a todos, comecei, mantendo a voz firme. Sei que já está tarde e muitos de vocês já devem estar cansados, mas antes que a festa acabe, eu gostaria de fazer um discurso sobre verdades. Algumas pessoas assentiram, outras pegaram os celulares para gravar. Momento fofo da noiva, devem ter pensado. Hoje eu me casei com o homem que achei que amava, um homem que achei que me amava de volta. Mas acontece que eu descobri algo interessante hoje. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se estender. Descobri que meu casamento foi baseado em uma mentira. Na verdade, em várias mentiras. A atmosfera mudou. As pessoas ficaram mais atentas. Gabriel franziu a testa. Helena largou o celular. Quando o Gabriel disse que ia dedicar uma dança para a mulher que ele ama há 10 anos, todos vocês acharam lindo quando ele convidou minha prima Helena. Acharam que era um gesto de carinho com minha família. Minha voz começou a endurecer. Mas não era. Era literal. Ele realmente ama ela há 10 anos, porque eles namoraram. Por 3 anos. 8 anos atrás. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Gabriel ficou pálido. Helena se levantou da cadeira. E mais do que isso, continuei, minha voz ficando mais alta. Eles nunca pararam de se ver. Nunca pararam de se amar. Na verdade, eles estão juntos até hoje. Agora, neste exato momento. O silêncio foi absoluto.
Você podia ouvir uma agulha cair. Marina, do que você está falando? Gabriel começou a caminhar em minha direção. Você está ficando louca? Louca? Eu ri, uma risada amarga. Louca seria acreditar em você por mais um segundo. Louca seria não ter entrado no seu celular e lido todas as conversas entre você e ela. Helena ofegou. Gabriel parou no meio do caminho, congelado. Peguei meu celular e mostrei para as pessoas mais próximas. Aqui. Olhem vocês mesmos. Conversas de hoje de manhã, horas antes do casamento. Conversas de semanas atrás, meses atrás. Todos planejando como me usar, como me enganar, como eu era muito ingênua para perceber. Passei o celular para a frente. As pessoas começaram a ler, os olhares de choque se multiplicando. Os celulares delas começaram a tirar fotos das minhas fotos. A evidência estava se espalhando. Marina, deixa eu explicar. Gabriel tentou novamente. Explicar o quê, Gabriel? Como você se aproximou de mim propositalmente porque eu era prima dela? Como você usou o nosso relacionamento como fachada para continuar com ela? Como você planejava casar comigo só para ter um acesso respeitável a ela? Helena finalmente falou, sua voz trêmula. Marina, não é assim. Não? Virei-me para ela. Então me explica, prima querida. Me explica as mensagens dizendo que mal pode esperar para não ter que fingir mais. Me explica como você odiava ter que ser a priminha boazinha. As tias de Helena, sentadas na mesa dela, olharam para ela com expressões de choque e decepção. Sua mãe, minha tia Paula, estava branca como um papel. Vocês dois me fizeram de idiota. Minha voz estava quebrada agora, as emoções finalmente transparecendo. Eu confiei em vocês, amei vocês, e vocês me usaram. Meu pai se levantou. Isso é suficiente. Gabriel, Helena, saiam daqui. Agora. Não. Levantei a mão. Ainda não. Ainda tem mais. Olhei para Dona Marisa. Dona Marisa, por favor, conte a todos o que você me contou há pouco. A mãe de Gabriel estava chorando, mas se levantou tremendo. Eu sabia do relacionamento deles, desde o começo, e sabia que nunca tinha terminado realmente. Eu tentei avisar a Marina, mas meu filho me convenceu a ficar quieta. O pai de Gabriel se levantou bruscamente. Marisa, o que você está dizendo? A verdade, Henrique, a verdade que deveríamos ter contado há muito tempo. O salão estava em total caos agora. Pessoas conversando alto, tirando fotos, filmando. Alguns convidados levantaram e saíram, escandalizados. Outros ficaram, fascinados pelo drama. Gabriel tentou uma última vez. Marina, por favor, vamos conversar em particular, resolver isso longe de todos. Longe de todos? Olhei ao redor. Você não teve problema em me humilhar na frente de todos com aquela dança. Por que eu deveria te poupar agora? Ele estava desesperado agora. Tá bom, é verdade. Eu ainda amo a Helena. Sempre amei. Mas eu também me importo com você, Marina. De verdade. A gente pode fazer isso funcionar, tentar terapia. Fazer funcionar? Eu ri incrédula. Um casamento onde você ama outra pessoa? Onde você me usou como escudo para seu caso secreto? Você está delirando. Helena se aproximou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina, eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Foi tudo complicado demais. Complicado? Olhei para ela. Você tinha 1000 chances de ser honesta comigo, quando eu te apresentei ele, quando eu te contei que a gente ia namorar, quando eu te mostrei o anel de noivado, quando eu te pedi para ser minha madrinha. 1000 chances, e você escolheu mentir cada vez. Eu não sabia o que fazer. Eu o amo desde os 18 anos. Você acha que é fácil ver a pessoa que você ama com outra? Então você decidiu ficar com ele pelas minhas costas? Essa foi sua solução? Um dos tios mais velhos, tio Marcos, se levantou. Isso é uma vergonha.
Helena, como você pôde fazer isso com sua prima, com sua família? Tia Paula estava soluçando. Minha filha, o que você fez? E então algo aconteceu que eu não esperava. O tio Carlos, irmão mais novo do meu pai, se levantou com uma expressão estranha. Marina, tem mais uma coisa que você deveria saber. Todos olharam para ele. Carlos, não é hora, meu pai começou. Não, ela precisa saber a verdade toda. Tio Carlos olhou para mim. Seu pai e eu éramos sócios em um negócio há 5 anos atrás. Um pequeno investimento imobiliário. Perdemos dinheiro, bastante dinheiro. Tínhamos uma dívida de quase R$300 mil com o banco. Carlos, meu pai disse em tom de aviso, mas tio Carlos continuou. Gabriel nos ajudou. Ele tinha acabado de herdar um dinheiro da avó dele e emprestou pra gente. A gente pagou a dívida do banco, mas ainda devemos a ele. Meu estômago afundou. Quanto? R$280 mil, com os juros. Olhei para meu pai. É verdade? Ele desviou o olhar. É. E quando isso ia ser mencionado? Quando eu descobrisse por conta própria que meu casamento era também uma transação financeira. Não foi assim, Marina. Meu pai finalmente falou, sua voz alta. Ele nunca cobrou essa dívida. Nunca pressionou. Eu até esqueci. Você esqueceu de R$280 mil? Minha voz estava carregada de descrença. Gabriel, vendo uma oportunidade, interveio. Marina, eu nunca usei essa dívida contra você ou sua família. Nunca mencionei. O empréstimo foi genuíno. Genuíno? Virei-me para ele. Você emprestou dinheiro para o pai da prima da sua ex-namorada secreta e depois começou a namorar essa prima. E agora quer que eu acredite que não tinha segundas intenções? A realização atingiu a todos como um raio. Gabriel não tinha só se aproximado de mim por causa de Helena. Ele tinha criado uma situação onde minha família estava em dívida com ele. Uma forma de garantir que o relacionamento comigo seria levado adiante. Uma forma de pressão silenciosa. Meu Deus, minha mãe sussurrou. Foi tudo calculado desde o começo. Gabriel estava ficando desesperado. Não, vocês estão interpretando tudo errado. Eu emprestei o dinheiro para ajudar. Conheci a Marina depois, foi coincidência. Coincidência? Tio Carlos interrompeu. Você apareceu naquela conferência onde a Marina estava justamente 1 mês depois de emprestar o dinheiro. E, de repente, estava interessado nela. Sempre achei estranho, mas nunca disse nada. As peças estavam se encaixando, um quebra-cabeça macabro de manipulação e mentiras, mas eu ainda não tinha terminado. Porque enquanto lia as conversas no celular de Gabriel, tinha encontrado algo mais. Algo que me fez sentir não apenas traída, mas fisicamente enojada. Tem mais uma coisa, falei, minha voz agora gelada. Uma coisa que talvez vocês queiram saber antes de decidirem o que fazer com esses dois. Peguei meu celular novamente e abri uma das conversas que tinha fotografado. Uma de 6 meses atrás. 6 meses atrás, quando eu e Gabriel estávamos decidindo sobre a lua de mel, ele sugeriu Cancún. Eu queria ir para a Europa, mas ele insistiu em Cancún. Disse que sempre quis conhecer. E eu, como a idiota que sou, concordei. Mostrei a conversa para as pessoas próximas novamente. Gabriel, 6 meses atrás. Reservei Cancún, igual da primeira vez que fomos juntos, lembra? Helena. Mesmo hotel? Gabriel. Mesmo hotel. Quarto 412, se conseguir. Nosso quarto. Helena. Você vai se casar com ela e me levar para o nosso lugar especial? Gabriel. É a única forma de te ter lá sem suspeitas. Vou fazer uma viagem de trabalho 1 semana antes. A gente fica junto, depois ela chega e ficamos juntos os 3, sem ela saber. Vai ser quase como se você estivesse na lua de mel comigo. O salão estava em silêncio mortal. Até as pessoas que tinham começado a sair pararam para ouvir. Ele ia levar ela para nossa lua de mel, repeti, deixando as palavras afundarem. Ia passar 1 semana com ela antes de eu chegar, no mesmo hotel,
possivelmente no mesmo quarto onde iam me hospedar. Minha mãe estava chorando agora. Meu pai parecia prestes a cometer um assassinato. Helena estava soluçando. Marina, eu disse não. Eu disse que ia longe demais. Olha as mensagens. Eu disse que não ia. Rolei mais para baixo na conversa. Helena, não posso fazer isso. É cruel demais. Ela é minha prima. Gabriel, você disse que me ama. Se me ama, precisa aceitar isso. É temporário. Logo a gente se livra dela e fica junto de verdade. Helena, como vamos nos livrar dela? Gabriel, dou um jeito. Tenho alguns planos. Essa última mensagem causou um alvoroço ainda maior. Planos? Que planos? Meu pai se levantou, caminhando em direção a Gabriel com punhos cerrados. Que planos são esses? O que você planejava fazer com minha filha? Gabriel recuou. Nada. Eu só disse isso para acalmá-la. Não era literal. Não era literal. Meu pai estava gritando agora. Você planeja fazer alguma coisa com minha filha e diz que não é literal? Alguns homens da família tiveram que segurar meu pai antes que ele partisse para cima de Gabriel. Foi quando o tio Marcos, que era advogado, falou: Marina, você precisa fazer um boletim de ocorrência. Essas mensagens configuram vários crimes. Estelionato, conspiração, possivelmente até algo pior dependendo do que esses planos significavam. Boletim de ocorrência? Gabriel ficou ainda mais pálido. Por quê? Eu não fiz nada ilegal. Você fraudou um casamento, tio Marcos rebateu. Se casou sob falsos pretextos, com intenções maliciosas. Há uma dívida financeira envolvida criando uma situação coercitiva. E há menção a planos de se livrar da esposa. Qualquer juiz vai ter um dia e tanto com esse caso. Foi nesse momento que percebi. Não era só sobre exposição. Não era só sobre humilhação pública. Isso tinha consequências legais reais. Eu quero anular esse casamento, declarei em voz alta. Agora. Imediatamente. E quero que tudo isso seja documentado. Cada mensagem, cada testemunho. Tio Marcos assentiu. Vou começar a tomar declarações agora. Todos que ouviram, todos que têm conhecimento, vão servir como testemunhas. Gabriel estava entrando em pânico agora. Marina, espera. Vamos conversar com calma. Você não precisa levar isso para a justiça. A gente resolve entre nós. Resolver entre nós? Olhei para ele com todo o desprezo que consegui reunir. Você perdeu o direito de resolver qualquer coisa comigo quando decidiu me usar como peão no seu joguinho doente. Helena se aproximou, desesperada. Marina, por favor, eu sei que errei, mas não faz isso. Pensa na família, no escândalo. Eu pensei na família, gritei, finalmente perdendo a compostura. Eu sempre pensei na família. Fui a filha perfeita, a prima legal, a pessoa em quem todos podiam confiar. E o que ganhei? Traição, mentiras, uso. As lágrimas finalmente vieram. Lágrimas de raiva, de dor, de anos de sempre fazer a coisa certa e ser recompensada com a pior traição possível. Vocês destruíram minha vida, continuei, minha voz quebrada. Destruíram minha capacidade de confiar, de amar, de acreditar em pessoas. E agora querem que eu pense no escândalo? Que eu proteja vocês? Tia Paula se aproximou, também chorando. Marina, minha filha, eu não sabia de nada disso. Você tem que acreditar. Se eu soubesse... Todo mundo diz que não sabia. Interrompi. A mãe dele sabia e ficou quieta. Meu pai sabia da dívida e ficou quieto. Quantas outras pessoas sabiam e ficaram quietas? Olhei ao redor do salão. Algumas pessoas desviaram o olhar. Bruna, a amiga de Gabriel que tinha me contado da história deles, estava chorando. Outros amigos antigos dele pareciam desconfortáveis. Quantos de vocês sabiam? Perguntei em voz alta. Quantos sabiam que Gabriel e Helena tinham sido um casal, que eles nunca pararam de se ver? Lentamente, umas 5 ou 6 pessoas levantaram a mão, envergonhadas. E ninguém achou importante me contar. Não era uma pergunta, era uma constatação. Um dos amigos de Gabriel, um cara chamado Felipe, falou: A gente achou que era coisa do passado, que ele tinha superado.
Não queríamos criar problema. Não queriam criar problema, repeti, quase rindo. Então acharam melhor me deixar casar com ele sem saber. Me deixar fazer planos de vida inteira com um homem que amava outra pessoa. Isso sim era não criar problema. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma mulher que eu não conhecia se levantou. Ela estava sentada no fundo do salão e, pela roupa simples, eu imaginei que fosse funcionária do local. Mas ela caminhou até a frente com determinação. Desculpa me intrometer, ela disse, sua voz tremendo um pouco. Eu não devia falar nada, mas eu não posso ficar quieta. Todos olharam para ela. Gabriel ficou tenso. Meu nome é Clarice. Eu trabalho como camareira no Hotel Riviera, aqui na cidade. Ela olhou diretamente para Gabriel. Eu reconheci o senhor assim que cheguei hoje para ajudar no serviço da festa. O senhor e aquela moça ali, ela apontou para Helena. Vocês se hospedam no hotel regularmente, toda a última sexta-feira do mês, sempre o mesmo quarto 203. O salão explodiu. Pessoas falando ao mesmo tempo, exclamações de choque, alguns até aplaudindo Clarice por ter a coragem de falar. Isso é mentira, Helena gritou. Ela está inventando. Eu tenho os registros, Clarice continuou, mais confiante agora. O senhor reserva em nome de uma empresa, Consultoria Mendes, mas é sempre vocês dois. Eu os vi dezenas de vezes. Sempre pensei que eram amantes, mas nunca imaginei que seria numa situação dessas. Gabriel estava sem palavras. Helena tinha sentado no chão, derrotada. Tio Marcos imediatamente puxou um bloco de notas. Clarice, você estaria disposta a dar um depoimento formal, com acesso aos registros do hotel? Sim, senhor. Minha consciência não vai me deixar em paz se eu não fizer o que é certo. Foi a gota d'água. Não era mais apenas questão de ele disse, ela disse. Havia evidências concretas, testemunhas imparciais, rastros documentados. Gabriel, vendo que estava encurralado, mudou de tática. Tá bom, é verdade. Tudo bem, eu amo a Helena, sempre amei. Mas você quer saber a verdade, Marina? A verdade é que você era conveniente. Você era certinha, comportada, o tipo de mulher que meus pais aprovariam. O tipo que não faria ondas, que não questionaria. Eu precisava de estabilidade, de uma fachada respeitável, e você era perfeita para isso. O silêncio que se seguiu foi de puro choque. Até Helena olhou para ele com horror. Gabriel, ela começou. O quê? Ele estava desmoronando agora, toda a máscara caindo. É a verdade, você sabe que é. A gente conversou sobre isso 1000 vezes. Casar com a Marina era o plano perfeito. A família dela me devia dinheiro, então eles não iam questionar. Ela é prima sua, então a gente ficaria perto. E ela é tão ingênua que nunca ia desconfiar. Cada palavra era como uma punhalada. Mas estranhamente, doía menos agora, porque finalmente, a máscara tinha caído completamente. Eu estava vendo o verdadeiro Gabriel, e ele era monstruoso. Você é um psicopata, falei calmamente. Um manipulador calculista e cruel. E eu agradeço a Deus por ter descoberto isso antes de ter filhos com você, antes de desperdiçar mais da minha vida. Tirei a aliança do dedo, o anel que ele tinha colocado ali há poucas horas, e joguei na cara dele. Ele nem tentou pegar. Pode ficar com ela, ou dá para Helena, tanto faz. Esse casamento acabou. Olhei para meu pai. Pai, sobre a dívida, eu vou pagar. Não sei como ainda, mas vou. Não quero que a gente deva nada para esse homem, nada que ele possa usar contra nós no futuro. Meu pai balançou a cabeça. Não, filha, isso é problema meu. Eu vou resolver. Nós vamos resolver, corrigi. Juntos. Em família. Da forma certa. Virei-me para Helena pela última vez. Quanto a você, prima, espero que você seja muito feliz com ele, porque agora todo mundo sabe que tipo de pessoa ele é. Todo mundo sabe que tipo de pessoa você é. Vocês merecem um ao outro. Ela estava chorando,
mas não disse nada. Não havia nada a dizer. Olhei ao redor do salão uma última vez. Obrigada a todos por virem. Lamento que a noite tenha terminado assim, mas pelo menos terminou com a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que uma mentira confortável. Entreguei o microfone de volta ao DJ e comecei a caminhar em direção à saída. Meus pais me seguiram. Algumas pessoas aplaudiram. Outras apenas assistiram em silêncio enquanto a noiva deixava sua própria festa de casamento. Mas antes de sair, tio Marcos me alcançou. Marina, espera. Tem uma coisa importante. Parei. O quê? As mensagens sobre os planos dele. Eu vou precisar que você me passe todas essas conversas. E vou recomendar fortemente que você faça um boletim de ocorrência ainda hoje. Não amanhã. Hoje. Por quê? O que você acha que ele planejava? Tio Marcos olhou para trás, para onde Gabriel e Helena ainda estavam, cercados por familiares furiosos. Eu não sei, e é justamente por não saber que me preocupo. Homens que planejam e manipulam nesse nível, eles não param. Se ele tinha planos de se livrar de você, precisamos documentar isso. Proteger você legalmente. Um calafrio percorreu minha espinha. Até aquele momento, eu estava focada na traição emocional. Mas tio Marcos estava certo. Havia algo mais sinistro ali. Alguém que era capaz de elaborar um plano tão complexo e de longo prazo. Do que mais seria capaz? Tá bom, vamos à delegacia, agora. E foi o que fizemos. Ainda com meu vestido de noiva, maquiagem borrada, eu, meus pais e tio Marcos fomos até a delegacia mais próxima. A delegada de plantão, uma mulher na casa dos 50, ficou chocada quando contei a história. Senhora, a senhora está me dizendo que descobriu tudo isso no dia do casamento? Sim, há poucas horas atrás. Ela balançou a cabeça, incrédula. Em 25 anos de polícia já vi muita coisa, mas isso é outro nível. Fiz o boletim de ocorrência. Entreguei todas as capturas de tela das conversas. Dei os nomes de todas as testemunhas, incluindo Clarice do hotel. Tio Marcos gravou em áudio seu testemunho sobre a dívida e as circunstâncias suspeitas ao redor do relacionamento. A delegada nos disse que com aquele material poderia abrir investigação por estelionato, coação psicológica e, dependendo do que encontrassem sobre os tais planos, possivelmente crimes mais graves. Vou pedir um mandado para acessar os registros bancários dele, ver se há movimentações suspeitas. Vou pedir também os registros do hotel. E vou querer ouvir essa Helena como testemunha. Se ela cooperar, talvez consiga um acordo. Se não... Ela deixou a frase no ar. Saímos da delegacia já de madrugada. Eu estava exausta, emocional e fisicamente. Mas havia uma sensação estranha. Não era felicidade. Definitivamente não. Mas era... alívio? Como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Vamos para casa, minha mãe disse suavemente. Você precisa descansar. Fomos para a casa dos meus pais. Meu apartamento estava cheio de coisas de Gabriel, de planos que tínhamos feito juntos. Eu não conseguiria estar lá. Não hoje. Minha mãe me ajudou a tirar o vestido de noiva. Aquele vestido lindo que tinha custado tanto dinheiro e tantos sonhos. Ela o pendurou cuidadosamente no armário. O que você vai fazer com ele? Ela perguntou baixinho. Não sei. Queimar, talvez. Tentei sorrir, mas saiu mais como uma careta. Ou vender. Usar o dinheiro para pagar a dívida com aquele desgraçado. A ideia era boa, prática, do jeito que eu era. Ou do jeito que eu tinha sido, antes de tudo isso. Vesti um pijama velho e me deitei na minha cama de infância. A mesma cama onde tinha dormido desde os 7 anos até sair de casa para a faculdade. Parecia apropriado estar ali agora, voltando ao começo. Peguei meu celular. Tinha centenas de mensagens, de amigos, de conhecidos, de gente que eu nem sabia que tinha meu número. A história tinha se espalhado. Claro que tinha. Com tantas pessoas gravando,
Provavelmente já estava em todo lugar. Abri o Instagram. E lá estava. Vídeos da minha confrontação. Vários ângulos diferentes. Noiva traída estava nos Trending Topics. Pessoas que eu não conhecia comentando, dando opinião, me defendendo, me criticando. Alguns comentários eram de apoio. Que mulher corajosa. Ela fez certo em expor eles. Força, Marina. Outros eram cruéis. Ela devia ter resolvido em particular. Que escândalo desnecessário. Coitado do noivo, ela humilhou ele na frente de todos. Coitado do noivo, eu quase ri, quase. Bloqueei Gabriel, bloqueei Helena, bloqueei qualquer um que tinha algo negativo a dizer. Eu não precisava daquilo, não agora. Tinha uma mensagem de Bruna, a amiga de Gabriel, que tinha me contado da história deles. Marina, eu sinto muito. Muito mesmo. Se eu soubesse que era tão sério, que ele estava planejando tudo isso, eu teria te contado antes. Achei que eram só resquícios de um amor antigo. Não sabia que era... isso. Você foi incrível hoje. Continue forte. Respondi um simples obrigada e deixei por isso mesmo. Não consegui dormir. Fiquei acordada a noite toda, olhando para o teto, processando, reprocessando, tentando entender como tinha sido tão cega. Os sinais estavam lá. Sempre estiveram. Eu só não quis ver. Ou talvez não soubesse o que procurar. Eu tinha sido criada para confiar, para acreditar no melhor das pessoas. E eles usaram isso contra mim. Quando o sol começou a nascer, me levantei. Fui para a cozinha. Minha mãe já estava lá, fazendo café, mesmo tendo dormido tão pouco quanto eu. Não conseguiu dormir? Ela perguntou. Nem um minuto. Ela serviu o café. Nos sentamos em silêncio por um tempo. Mãe, falei finalmente. Como você faz? Como você confia em alguém de novo depois de algo assim? Ela pensou por um longo momento. Não sei se você confia da mesma forma. Acho que você aprende a confiar diferente. Mais devagar. Mais cuidadosamente. Mas você confia. Porque a alternativa é viver com medo para sempre. E isso não é vida. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. A investigação policial avançou rapidamente. A delegada tinha razão. Com as evidências que forneci, foi fácil construir um caso. Os registros do Hotel Riviera confirmaram. Gabriel e Helena se encontravam regularmente há mais de um ano. Sempre no mesmo quarto, sempre pagando em dinheiro para evitar rastros. Mas os registros de entrada estavam lá, com câmeras de segurança mostrando os dois chegando e saindo juntos. Os registros bancários de Gabriel revelaram algo ainda mais perturbador. 2 semanas antes do casamento, ele tinha contratado um detetive particular. Quando a polícia foi atrás do detetive, descobriram que Gabriel tinha pedido para investigar minha rotina, meus horários, meus caminhos. Quando questionado, o detetive entregou tudo. Disse que achou estranho, mas o trabalho pagava bem. Mostrou e-mails onde Gabriel perguntava sobre meus hábitos de direção, sobre os trajetos que eu fazia sozinha, sobre quando eu ficava sozinha em casa. A delegada me chamou para uma conversa séria. Marina, não quero te assustar, mas temos que considerar a possibilidade de que ele estava planejando algo contra sua vida. Meu sangue gelou. Você acha que ele ia me matar? Não tenho provas concretas ainda. Mas um homem que te investiga secretamente, que planeja se livrar de você, que tem um relacionamento paralelo e uma motivação financeira, são muitas bandeiras vermelhas. Ela me mostrou mais evidências que tinham encontrado. Gabriel tinha pesquisado sobre acidentes de carro, sobre seguros de vida, sobre heranças. Tinha visitado sites sobre venenos indetectáveis, sobre como fazer algo parecer acidental. Eu estava literalmente tremendo. Eu ia morrer, se eu não tivesse descoberto. Se eu tivesse ido para essa lua de mel? Não sabemos isso com certeza. A delegada tentou me acalmar. Mas vamos continuar investigando. E enquanto isso, você precisa tomar muito cuidado. Não fique sozinha. Evite lugares isolados. Considere uma ordem de restrição. Pedi a ordem de restrição imediatamente.
Gabriel não podia chegar perto de mim. Se chegasse a menos de 100 metros, seria preso. A história vazou para a imprensa. Não os detalhes todos, mas o suficiente. Noiva descobre traição no casamento e possível plano de assassinato. Era a manchete em todo lugar. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevista. Programas de TV querendo minha história. Eu recusei todos. Não queria ser um espetáculo. Já tinha sido exposta o suficiente. Gabriel foi preso preventivamente. A promotoria argumentou que ele era um perigo para mim, e o juiz concordou. Ele ficaria preso até o julgamento. Helena não foi presa, mas foi indiciada como cúmplice. Ela alegou que não sabia dos planos mais sinistros de Gabriel, que achava que era apenas um caso extraconjugal. A família dela contratou um advogado caro. Provavelmente ela conseguiria um acordo, ficar livre com prestação de serviços comunitários ou algo assim. Mas socialmente, ela estava destruída, perdeu o emprego, perdeu os amigos. A família, apesar de ter contratado advogado, mal falava com ela. Tia Paula me ligou chorando, pedindo desculpas 1000 vezes, dizendo que não sabia como tinha criado uma filha capaz daquilo. Quanto a mim, eu sobrevivi. Dia após dia, eu acordava, respirava e sobrevivia. Tirei uma licença do trabalho. Não conseguia me concentrar, não conseguia funcionar em ambiente profissional. Minha chefe foi compreensiva. Disse que quando eu estivesse pronta, minha posição estaria esperando. Fiz terapia, muita terapia. Uma psicóloga especializada em trauma me ajudou a processar não apenas a traição, mas o choque de descobrir que minha vida tinha estado em perigo real. Você não é fraca por ter confiado, ela me disse em uma sessão. Você é humana. E a culpa não é sua por ter sido manipulada por alguém que claramente é um sociopata. Sociopata. O laudo psiquiátrico de Gabriel, solicitado pelo juiz, confirmou. Transtorno de personalidade antissocial. Incapacidade de sentir empatia genuína. Tendência à manipulação e ao comportamento predatório. Helena, por outro lado, o laudo mostrou alguém com baixa autoestima, dependência emocional, vulnerável à manipulação. Ela tinha sido vítima dele tanto quanto eu, argumentou o advogado dela, apenas de forma diferente. Eu não sabia se acreditava nisso, mas também não importava mais. Ela tinha feito escolhas, más escolhas, e agora pagaria por elas. 3 meses depois do casamento que não foi, a anulação foi oficialmente concedida. Eu não era mais casada com Gabriel. Legalmente, aquele casamento nunca tinha existido. Foi um alívio enorme, como se eu finalmente pudesse respirar de novo. A dívida com Gabriel foi renegociada através dos advogados. Ele não estava em posição de cobrar, dado que estava preso e sendo processado. Tio Carlos e meu pai fizeram um acordo. Pagariam em parcelas baixas pelos próximos 5 anos. Gabriel, precisando de dinheiro para sua defesa legal cara, aceitou. 6 meses depois, finalmente voltei ao trabalho. Foi estranho no começo. Todo mundo sabia da história. Mas as pessoas foram gentis, respeitosas. Ninguém ficava me encarando ou fazendo perguntas invasivas. Mergulhei no trabalho. Aceitei projetos desafiadores. Fiz horas extras. Mantive minha mente ocupada. E lentamente, muito lentamente, comecei a me sentir eu mesma de novo. 1 ano depois, o julgamento finalmente aconteceu. Gabriel foi condenado por estelionato, coação psicológica e tentativa de homicídio. As evidências das pesquisas sobre acidentes e venenos, combinadas com o fato de ele ter me investigado secretamente e ter um claro motivo financeiro, foram suficientes. 7 anos de prisão. Helena fez um acordo, prestação de serviços comunitários por 3 anos e proibição de se aproximar de mim. Aceitei. Ela tinha sido manipulada, sim, mas tinha feito escolhas. Agora viveria com elas. Maris, 2 anos após o casamento, minha vida estava irreconhecível, mas de uma forma boa. Tinha sido promovida 2 vezes no trabalho. Estava morando em um apartamento novo, um que eu mesma tinha escolhido e decorado,
sem memórias ruins. Tinha feito novos amigos, retomado hobbies antigos, viajado para lugares que sempre quis conhecer. E mais importante, tinha aprendido a confiar de novo, não da forma ingênua que confiava antes, mas de forma mais sábia, mais consciente. Conheci o Daniel em uma conferência de trabalho. Ele era auditor também, mas trabalhava em outra cidade. Nos conectamos imediatamente, não romanticamente no início, mas como amigos. Conversávamos por mensagem, fazíamos videochamadas, compartilhávamos coisas do dia a dia. Ele sabia da minha história. Todo mundo que me conhecia sabia. Era impossível esconder algo que tinha viralizado nacionalmente. Mas ele nunca me julgou, nunca me fez sentir como se eu fosse danificada ou problemática. Todo mundo tem um passado, ele disse uma vez. O seu só acontece de ser mais público que a maioria, mas não define quem você é. 6 meses depois de nos conhecermos, ele me convidou para jantar. Um jantar de verdade, deixando claro que era um encontro romântico. Eu fiquei apavorada. Não tinha saído com ninguém desde Gabriel. A ideia de abrir meu coração de novo me aterrorizava. Mas fui. E foi bom. Ele foi gentil, respeitoso, genuinamente interessado em me conhecer. Não tentou me apressar, não fez pressão. Apenas deixou claro que estava interessado e que iria no meu ritmo. Levamos as coisas devagar. Muito devagar. Meses de conversas antes do primeiro beijo. Mais meses antes de eu me sentir confortável em chamá-lo de namorado. Ele teve paciência. Uma paciência infinita. Você vale a espera, ele disse uma vez, e eu acreditei nele. Minha relação com minha família também mudou. Ficamos mais próximos, mais honestos uns com os outros. Meu pai admitiu que tinha ficado quieto sobre a dívida por orgulho, por vergonha. Aprendemos a comunicar melhor, a não guardar segredos que poderiam explodir. A família de Helena? Aquilo foi mais complicado. Tia Paula tentou se aproximar algumas vezes, querendo reconstruir a relação. Eu não estava pronta. Talvez nunca estaria. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. E está tudo bem. 3 anos depois, recebi uma carta. Era de Helena. Ela tinha terminado a prestação de serviços comunitários e queria... O quê? Perdão? Não estava claro. A carta era longa, cheia de desculpas, de explicações, de tentativas de justificar o que tinha feito. Ela falava sobre como Gabriel a tinha manipulado, como ela era jovem e burra, como se arrependia todos os dias. Li a carta inteira e então a guardei em uma gaveta. Não respondi. Não senti necessidade de responder. Perdão é uma coisa estranha. Todo mundo diz que você precisa perdoar para seguir em frente. Mas eu aprendi que existem tipos diferentes de perdão. Você pode perdoar alguém no sentido de liberar a raiva, de deixar ir o ódio que te consome. Mas isso não significa que você precisa deixar aquela pessoa voltar para a sua vida. Não significa que você esquece ou que confia nela novamente. Eu perdoei Helena nesse sentido. Não carrego mais raiva por ela, mas ela não é e nunca mais será parte da minha vida. E estou em paz com isso. Quanto a Gabriel, ele ainda está preso. Ainda tem 4 anos de sentença. Às vezes me pego pensando sobre o que vai acontecer quando ele sair. Se ele vai tentar me procurar, se vai ser um perigo. Mas então respiro fundo e lembro. Eu sobrevivi ao pior. Sobrevivi à traição, à humilhação pública, ao choque de descobrir que minha vida estava em perigo. Se precisar sobreviver a ele de novo, vou sobreviver. Hoje, sentada no meu apartamento que é só meu, com Daniel dormindo no sofá depois de termos assistido a um filme, com uma xícara de chá nas mãos e a tranquilidade da noite ao redor, eu penso, valeu a pena. A dor, o sofrimento, a reconstrução, tudo valeu a pena para chegar aqui. Porque aquele casamento, por mais doloroso que tenha sido descobrir a verdade, me salvou. Se eu tivesse continuado na ignorância, se tivesse ido para aquela lua de mel, se tivesse ficado casada com ele,
eu provavelmente não estaria aqui agora. E se estivesse, seria uma versão quebrada e manipulada de mim mesma. Aquele dia horrível no meu casamento foi o pior dia da minha vida, mas também foi o dia em que recuperei minha vida. O dia em que escolhi a verdade dolorosa em vez da mentira confortável. O dia em que decidi que valia mais do que ser o segundo prato de alguém, do que ser usada e manipulada. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.